Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os agentes endógenos e exógenos. Tá, agentes endógenos e exógenos do quê? Nós já vimos que o planeta Terra, ele vai ter a crosta terrestre e aí embaixo da crosta nós temos o manto, embaixo do manto nós temos o núcleo. Tudo isso faz parte do nosso planeta. E aí, dentro da Terra, tudo aquilo que está dentro do nosso planeta, ele vai interferir na superfície também. Isso que está dentro, o que é? Então, nós vamos ter lá o manto que ele está se movimentando. Por que é que esse manto está se movimentando? Porque o manto é formado por rochas. Essas rochas, elas estão muitas vezes derretidas. Próxima à superfície, elas estão menos derretidas, mais densas, mais duras. E quanto mais para o interior da Terra, elas estão mais líquidas. Então, nós vamos ter uma diferença entre temperatura e densidade, fazendo com que essa rocha se movimente. Esse movimento dessa rocha vai dar origem a quem? Aos agentes endógenos. Esses agentes endógenos também chamamos de agentes internos. E os agentes exógenos? Se os endógenos são internos, os exógenos são externos, são aqueles que acontecem na superfície. Esses agentes endógenos ou internos, eles fazem o quê? Eles contribuem para modificar ou transformar o relevo. O que é o relevo? Montanhas, planícies, planaltos, tudo isso só existe devido a esses agentes internos ou externos. Começando lá, quais são os agentes endógenos? Nós vamos ter primeiro o tectonismo. Tá, o que é o tectonismo? São os movimentos das placas tectônicas. Esses movimentos vão acontecer na astenosfera, que é a camada que fica embaixo da crosta terrestre. Nós vimos na última aula que essas placas tectônicas elas estão se movimentando, ora se afastando, ora se aproximando, dando origem aos vulcões e aos terremotos, como nós já vimos nas outras aulas. E aí, esse movimento vai causar movimentos epirogenéticos ou orogenéticos. Observem aqui na flechinha que eu coloquei, movimentos epirogenéticos. Olha a flechinha, sobe e desce. Então, os movimentos epirogenéticos ou epirogênicos são aqueles movimentos verticais, subida e descida. Subida e descida de quem, professora? Dos continentes. Isso é possível? Sim. Tenho dois exemplos para dar para vocês. Primeiro, Países Baixos, também conhecido como Holanda. Os Países Baixos, eles estão a cada ano se rebaixando, o movimento epirogenético. E aí nós sabemos que ele está abaixo do nível do mar. Por isso, lá na Holanda existem diques. O que são diques? São muros de contenção para segurar a água do oceano, para que ele não invada. Segundo exemplo, esse é mais fantasioso. Quem assistiu o filme 2012? O que aconteceu no final do filme? Apenas um continente estava fora d'água. Todos os outros continentes foram cobertos por água. Qual foi esse continente? A África. O que aconteceu no filme? Todos os continentes estavam se rebaixando e a África estava subindo. Movimento epirogenético, vertical, sobe e desce. Segundo, orogenético. O que é o movimento orogenético? Olha a flechinha. É um movimento horizontal. E aí lembrem lá dos limites das placas tectônicas. Esse movimento horizontal, as placas tectônicas elas se chocam e quando elas se chocam o que acontece? Dependendo se elas forem iguais ou diferentes, como assim? Uma for continental e a outra for oceânica, o que é que vai acontecer? Se elas forem diferentes, elas se chocam, elas se levantam e dão origem ao quê? Às cadeias de montanhas. Então, esses são os dois movimentos que acontecem devido ao movimento das placas tectônicas. Ainda falando dos agentes endógenos, quem é que nós temos também? O vulcanismo, que também acontece devido aos movimentos das placas tectônicas.
E aí as placas tectônicas muitas vezes se afastam. E esse, vamos dizer assim, buraco que fica ali no meio vai ser preenchido. Preenchido pelo quê? Por magma. Lembrem lá, o que é o magma? É a rocha derretida. Essa rocha derretida vai explodir. Quando ela explode, ela vai dar origem ao vulcão. A partir do momento que essa rocha derretida sai na superfície, ela passa a se chamar lava. Qual a diferença de magma e lava? Magma, rocha derretida no interior da Terra. Lava, rocha derretida na superfície. Terceiro e último agente endógeno, os abalos sísmicos. Mas não é a mesma coisa que tectonismo? Não. O tectonismo acontece devido ao movimento das placas tectônicas e dos continentes. Abalos sísmicos são tremores de terra. E esses tremores de terra acontecem devido ao quê? Desmoronamento de cavernas e minas ou um terremoto que aconteceu próximo à cidade. Vamos imaginar que no Oceano Atlântico aconteça um terremoto. Esse tremor, esse abalo sísmico pode chegar até Palmeira? É claro que sim. Pode chegar até qualquer lugar. Por isso que aqui no Brasil nós podemos sentir tremores de terra, abalos sísmicos, nunca terremotos. Por que não temos terremotos aqui, professora? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. E os terremotos e vulcões acontecem onde? Nas bordas das placas tectônicas. Continuando lá, agora nós já passamos para quem? Nós passamos para os agentes exógenos, que são os agentes externos. Esses agentes externos modeladores do relevo acontecem na superfície, fora da crosta terrestre. Qual é o primeiro deles? Intemperismo. Intemperismo é a degradação da rocha, a quebra da rocha. E ela vai acontecer devido a 3 fatores. Primeiro deles, intemperismo físico. Ele vai acontecer devido à variação de temperatura. Como assim? A rocha, durante o dia nós temos sol, ela vai aquecer. Quando essa rocha aquece, as moléculas dela vão dilatar. À noite esfria, as moléculas dela vão resfriar. É claro que eu estou exagerando, né? Dilata, contrai, dilata, contrai. Se nós ficarmos olhando para a rocha no chão, ela não vai ficar aumentando tão grande assim. Mas as moléculas elas variam de tamanho. Com o passar do tempo, dilata, contrai, o que vai fazer? Essa rocha quebra. E ela vai se quebrando em vários pedaços. E isso modifica o relevo? Sim. Se essa rocha vai se quebrando por muitos e muitos anos, ela vira um farelo de rocha. E o que é o farelo de rocha? O solo. Próximo tipo de intemperismo que nós temos. Intemperismo químico. Ele acontece por elementos químicos. Quais? Sais minerais contidos na água. Esses sais minerais vão corroer a rocha, fazendo com que ela vá se transformando também. E o último que nós vamos ter, intemperismo biológico. O intemperismo biológico, o próprio nome já diz. Bio quer dizer vida. Então, quem é que faz com que se transforme a rocha? Os seres vivos. Nós vamos ver tanto os animais grandes quanto os animais pequenos e também as plantas. Exemplos. Um elefante ele vai passando pelo meio da rocha e com a sua pequena patinha ele consegue quebrar. Quebrou a rocha, fez o quê? Modificou. Aquela formiguinha que vai passando naquela rocha todo dia e fazendo um carreirinho, ela está modificando? Sim. E uma árvore? A árvore começa a crescer e a sua raiz vai quebrando aquela rocha que estava em cima dela. Então, tanto os pequenos animais, quanto os grandes animais, quanto as plantas transformam o relevo? Sim. A transformação pode não ser tão rápida como um vulcão que nós vimos anteriormente, que o vulcão vem e destrói tudo de uma vez só. Mas os agentes externos são mais lentos, mas eles também modificam. Continuando lá ainda nos agentes exógenos, externos, nós temos a erosão. Erosão é o quê? Desgaste da rocha ou do solo.
esse desgaste pode acontecer devido a quem? Primeiro lá, erosão pluvial. Quando nós vemos assim, ó, quem é que vai desgastar? A chuva. Erosão pluvial. A água da chuva desgasta a rocha. E aí nós temos bem aqui pertinho, a Vila Velha. A Vila Velha, ela acontece por que aconteceu aquela modificação, aquele formato daquelas rochas? Então, olha só, vamos imaginar que aquelas rochas, elas eram rochas normais. Com o passar de milhões e milhões de anos, a água da chuva vai batendo ali e vai desgastando, causando todas aquelas formas que nós vimos, inclusive a mais conhecida delas, que é a taça. Claro que nós vamos ver que não é só a chuva que vai interferir. Nós vamos chegar na próxima erosão que ajuda na Vila Velha também, no desgaste daqueles arenitos. Próximo tipo de erosão, fluvial. Olha lá, FL. Fluvial, o desgaste das rochas ou do solo, erosão causada pela água dos rios. Os rios vão batendo nas margens e vão desgastando, aumentando o canal desse rio, aumentando a largura desse rio. Então, a água dos rios também vai contribuir para a erosão. Próximo, erosão eólica. É essa que também contribui para quê? Para os arenitos de Vila Velha. Erosão eólica é a erosão causada pelo vento. O vento todo dia vai batendo ali, ele vai varrendo, ele vai tirando grãozinhos e vai modificando esse relevo. Próximo tipo de erosão que nós temos, erosão marinha. Aí o nome é fácil. Quem é que causa? A água do mar ou do oceano. Já viram aquele ditado que fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso? Sim. Tanto a água da chuva, quanto dos rios, quanto dos mares, vão batendo na rocha, batendo no solo. Todo dia vão desgastando, vão tirando farelos. Isso vai modificando. Próximo, erosão glacial. E onde? As geleiras. Essas geleiras, muitas vezes, elas têm fragmentos de rocha congelados junto com a água. E aí esse desgaste vai fazendo com que as geleiras vão desmoronando. Está modificando o relevo? Com certeza. E o próximo que nós temos é quem? Lacustre. Quem será que faz a erosão lacustre? Pensem lá. Qual água que está faltando? Qual tipo de água? É a erosão dos lagos. Da mesma maneira que os rios, da mesma maneira que o oceano vai desgastando as margens. Ué, professora, mas ainda faltou um agente externo. Qual será que faltou? Pense lá. A ação antrópica. Ué, que agente é esse? Que agente externo é esse que tinha faltado? O homem, o ser humano. Nós estamos modificando o relevo? Sempre. Como assim? Para construir uma estrada, eu preciso tirar a vegetação, eu preciso aplainar o terreno. Constantemente nós estamos modificando o relevo para o nosso próprio benefício. É claro que nós precisamos aplainar um terreno para construir uma casa, para construir um prédio, para construir uma rodovia. Não estamos falando que não deveríamos, senão nós estaríamos morando ainda dentro das cavernas. Terminamos essa aula de hoje, pessoal. Então, o que vocês precisam fazer? Agora fazer os exercícios com muita atenção. Sempre repito, quando não entendeu alguma coisa, volta o vídeo quantas vezes forem necessárias. Bom trabalho a todos e até a próxima aula.